Café Corporativo no canal 25, uma entrevista hoje que promete ser muito divertida, muito interessante, muito gostosa aqui com o meu amigo Ari Protásio. Ari que é pianista, é músico, é cantor e é palestrante. Ari, muito prazer em ter você aqui no nosso Café Corporativo. Prazer todo meu, é uma satisfação muito grande estar aqui fazendo parte desse programa que eleva realmente o nível da nossa TV. Muito bom, Ari. Ari, palestrante motivacional, especialista em superação e desenvolvimento humano. O Ari nasceu cego, mas a sua deficiência nunca foi um obstáculo para que ele atingisse os seus objetivos. Bom, ele é um exemplo de superação e resiliência. Ele, com 16 anos, iniciou sua carreira de músico, vai contar para a gente aqui como que ele se tornou pianista e cantor, empreendendo ainda na adolescência no mercado fonográfico. Hoje, além de palestrante, ele tem o seu próprio estúdio de gravação, é produtor musical, enfim, ele tem uma série de histórias que nós vamos explorar aqui hoje no Café Corporativo. E a pergunta que eu quero te dizer, Ari, a vida ela é fácil? A vida é difícil? A vida é boa? A vida é boa, pero não muito fácil. Tá? Ela é muito boa. Eu acho que o que nós temos que sempre aprender é vencer as nossas adversidades. Muito bom. Eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua história para nós, conforme você já me contou, mas eu gostaria do nosso público ouvindo. Eu tenho glaucoma congênito. Aos 6 anos de idade, fui para o Instituto de Cegos Padre Chico, onde fiquei por 10 anos da minha vida. Lá, os primeiros 2 anos foram bem complicados, porque eu vivia chorando pelos cantos, que eu não entendia direito, apenas eu não sabia porque estava ali, queria estar com minha família, e com 6 anos de idade, você imagina, você que está aí me assistindo, você ser separado da sua família, realmente foi meio complicado. Mas aos 8 anos, eu fui apresentado ao instrumento que realmente mudou a minha vida. Eu fui apresentado ao piano, que além de me tornar músico através do piano, porque eu me apaixonei logo de cara, eu comecei realmente a me socializar lá com os amigos do Padre Chico, comecei a ser mais comunicativo, comecei realmente a me integrar mais com as pessoas. E aos 16 anos já tocava, consegui meu primeiro trabalho como demonstrador de instrumentos numa loja de instrumentos musicais, fui tocar piano nessa loja, depois fui tocar em barzinhos, depois fui para o mercado de eventos, e aí a jornada realmente tiveram aí várias etapas e vários momentos que foram bem complicados, mas que graças à minha certeza de propósito e à minha persistência, eu posso dizer para você que hoje me assiste, eu consegui ser um vitorioso naquilo que eu me propus a fazer, que é realmente ser um músico reconhecido. E teve um divisor de águas, né? Teve uma situação, o Ari me contava ontem isso, teve uma situação que uma professora de música teve uma interferência importante. Aos 13 anos, eu já estudava lá no Padre Chico, e teve uma professora que foi dar aula de teoria musical lá, e ela vendo o meu interesse pela música, ela me convidou a conhecer a professora dela de piano. E eu fui lá para a casa dessa professora, a professora Daisy, uma querida, que tem uma importância muito grande na minha vida, e eu sentei lá e fui tocar aquela música que eu achava que eu ia detonar, estava tocando super bem. E quando eu acabei de tocar essa música, ela virou para mim e falou assim: posso falar uma coisa? Gente, nesse momento que ela falou, pode falar uma coisa, parece que o chão abriu. Eu falei, pode. Olha, Ari, sua postura está errada, seu dedilhado está errado, você tem que reaprender. Aquilo para mim realmente foi um momento meio triste, assim, mas logo ela já... Acho que eu fiz alguma cara de choro, não sei ao certo como é que foi isso, mas ela foi de uma extrema importância, porque na época eu não tinha dinheiro, não trabalhava, e ela se propôs a dar aula de graça para mim, e realmente ela me ajudou muito a ser realmente um pianista de qualidade. E aquilo fez a diferença de uma maneira... Fez toda uma diferença, porque ali eu percebi que todo aquele amor que eu tinha pelo piano poderia me levar Foi ali que eu tive certeza de
ter a música como a minha profissão. E quais foram as outras etapas que você viveu depois? Teve a etapa de... Nesse momento que eu tive que reaprender a tocar, eu estava começando a aprender a usar bengala, né? Para caminhar. Para caminhar, porque o cego, né? Tem gente que não gosta da palavra cego, mas eu sou cego. O deficiente visual é aquele que enxerga um pouco. E eu sou totalmente cego porque eu não tenho visão nenhuma. E quando eu comecei a tocar, eu comecei a andar, eu tive que aprender a usar a bengala. Então foi um momento que eu reaprendi a tocar e comecei a andar sozinho e passava por muitos perrengues, que era ficar esperando as pessoas para me atravessarem em grandes avenidas. Eu cheguei a ficar até 1h30 para atravessar a Avenida Santo Amaro, esperando alguém para me atravessar. Então são coisas assim que a gente passa, que no momento foram bem complicadas, mas que realmente dão uma estrutura, dão uma segurança. E aí depois eu fui até sozinho, andar lá no Paraguai sozinho, foi uma aventura maravilhosa. Foi. Ah, mas eu acredito que chega um determinado momento que você não sente mais a limitação como um bloqueio, né? Você sente a limitação como um desafio diferente. A minha deficiência, eu nunca tive ela como um bloqueio. Sim, limitação sim, porque eu sou uma pessoa que sempre entendi que por causa da deficiência eu acabo em algumas situações dependendo de outras pessoas para algumas coisas. Mas não, isso para mim nunca foi problema, não, porque eu sou muito cara de pau, assim, eu quando preciso, eu não tenho vergonha, eu vou para congresso sozinho, porque eu acho que quando eu estou sozinho eu me integro mais com as pessoas, eu sou assim, saio andando no meio do pessoal, quando eu vejo uma roda de bate-papo que me interessa, eu chego e me apresento. Então, os caras olham e falam, esse cego é metido pra caramba, né? Que ele chega já... Porque tem que ser assim, a vida é isso. Se você não tiver essa postura, as pessoas não irão lhe dar a oportunidade, sabe? Então, primeiro você precisa acreditar na sua capacidade para que as pessoas acreditem em você. Então, é dessa forma que eu procuro conduzir a minha vida, a minha história, as minhas conquistas, entendeu? E essa situação de viajar para congressos, você não só viaja para congressos musicais, como também para palestrar. Você é um palestrante. Sim, eu sou palestrante, falo por todo o Brasil, tenho realmente uma trajetória aí, onde realmente eu procuro levar aí a minha mensagem, alertar as pessoas para coisas que eu digo que a pior cegueira é aquela quando a pessoa está olhando e não está vendo o que está acontecendo ao seu redor e principalmente dentro de você. Essa é uma das piores cegueiras da vida. Então, com as minhas palestras eu consigo fazer com que as pessoas percebam coisas simples do dia a dia e ver que a vida realmente ela é menos complicada do que parece, porque muitas vezes as pessoas falam, estou correndo, aí eu pergunto, mas você está correndo tanto para onde? Não sei. Não tem rumo, Não né? tem rumo. E se você observar, as pessoas hoje vivem correndo sem saber exatamente para onde estão indo. Então, com as minhas palestras, eu procuro mostrar que você com um propósito, você com foco, você com persistência, você vai longe. Ari, você estava falando a respeito da cegueira daquela pessoa que não tem uma visão. Ou seja, tem uma situação no Alice no País das Maravilhas, onde Alice pergunta para o gato, aonde eu vou, para que caminho eu vou? E ele pergunta, para onde você quer ir? Então ela diz que não sabe. E ele diz, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Faz sentido isso? Você também avalia desta maneira? Que para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve? Sim. Porque aí eu digo que é justamente a falta de propósito, né? E quando você não tem um propósito, qualquer coisa serve. E você tem um propósito? Sempre tive. Eu digo que ao decorrer da minha vida, ao decorrer das nossas vidas, eu falo para você que está nos assistindo, nós teremos vários propósitos. Mas o importante em cada época, você se dedicar integralmente a um propósito, porque aí você consegue se envolver, se comprometer, agir, né, e provocar verdadeira mudança na sua vida. Você disse para mim ontem que você tem duas paixões, uma delas é mover as pessoas e a outra é a música. Você conseguiu encaixar essas duas paixões? Sim. Na minha palestra eu canto, uso músicas fazendo alusões
a momentos e enaltecendo alguns pilares na qual eu falo. Então eu consegui unir aí duas paixões. Tem a terceira também, que é tomar vinho. Como que foi esse início da sua carreira como músico? Como que você conseguiu se colocar no mercado? Na verdade, eu passei por várias situações que eu tive tudo para desanimar. Num momento da minha vida, eu fui até convidado para tocar num lugar, um bar, e chegando lá, a pessoa virou para mim e falou que cego nenhum tocaria naquela casa, porque ele me convidou por telefone. Aquela noite, eu teria tudo para desanimar, mas eu digo que aquele dia, aquele não foi o maior sim da minha vida, porque a partir dali eu tive mais certeza ainda do que eu queria, que era viver de música aos 17 anos de idade. Eu já tinha começado minha vida profissional aos 16. E se eu não fosse persistente, não soubesse do meu propósito naquele momento, eu teria desanimado. Você sente que ainda hoje, em 2018, existe preconceito? Hoje existem diversas ações governamentais, ONGs, que trabalham para que haja a integração de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, na sociedade de uma maneira geral. Você acha que isso é suficiente? Ainda existe o preconceito? Existe o preconceito sim, e hoje o que existe muito é o preconceito velado. O preconceito está aí, as dificuldades estão aí, claro. Hoje está melhor com o advento da tecnologia, a internet veio para facilitar muito a nossa vida, né? As informações estão aí, mas o preconceito ele ainda é muito forte. Mas o que você chama de preconceito velado? É a situação onde o cidadão ele tem... O preconceito velado é assim, você chega no... a pessoa fala, não, eu não sou preconceituosa, tal, né? Não, precisamos dar oportunidade para o deficiente. Aí o deficiente vai para o mercado de trabalho, aí chega para ser contratado numa empresa, olha, mas para um cego trabalhar precisamos ter um software, né, um leitor de telas, por exemplo. Aí a empresa vira para você e fala assim, mas nós não vamos investir isso aqui. Então, você acaba limitando, você acaba falando que não tem o preconceito, mas no mesmo momento você acabou criando um fator limitante para esse deficiente. Você entende? Então, cria-se uma barreira que, de uma certa forma, acaba excluindo o deficiente, né, em algumas situações, de não ter a oportunidade. E, muitas vezes, o deficiente não tem nem a oportunidade de chegar para exigir, vamos dizer assim, uma acessibilidade. O pessoal fala muito de acessibilidade, só que acontece um problema muito sério. A acessibilidade, muitas vezes, ela é criada para o deficiente sem consultar o deficiente, né? Você acha que é um protocolo? Ah, sim, com certeza. Eu tenho várias situações que, olha, foi feito isso aqui pensando no cego, você vai lá olhar, né? O cego está olhando, né? Vai sentir, né? E o que acontece? Fala, mas isso aqui não me serve. Mas como que não serve? Pô, eu fiz pensando em você. Só que esqueceu de me consultar. Como aquilo seria interessante para mim? Você entendeu? Então as pessoas falam que não, que vamos abrir mercado, só que esquece de consultar o próprio deficiente, de como essa abertura de mercado poderia ser mais eficiente para o deficiente. E o deficiente supera tudo isso? Olha, eu falo como. Eu sempre procuro superar, mas muitos não conseguem. Tá? Muitos não conseguem. Hoje nós estamos numa fase onde tem muito aquele politicamente correto. Então, às vezes, é mais bonito falar em integração do que agir realmente como integração. Faz sentido? Faz muito sentido, porque hoje se fala muito na inclusão, só que o que menos acontece é a inclusão. Da inclusão do deficiente no mercado de trabalho, por exemplo. Isso não é verdade. Isso não é verdade, porque é como eu falei, a empresa quer incluir, mas não quer investir. O Ari me contava aqui no intervalo, através até da pergunta do nosso querido Aparecido, nosso câmera, o que poderia ser feito para que o deficiente pudesse ter uma vida um pouco mais leve, com menos limitações, e o Ari começou a conversar aqui conosco e nós gostamos muito. O que pode ser feito, Ari? A primeira coisa é sempre quando pensar em fazer algo para o deficiente, é consultar um deficiente. Se você, empresário, hoje quer fazer alguma implementação que beneficie, que realmente integre o deficiente à sua equipe,
Não leve uma pessoa técnica que não soube quais são as nossas dores. Leve o deficiente para que ele possa realmente mostrar com a sua vivência qual é a verdadeira necessidade que realmente nós temos. Ari Protásio, aqui no Café Corporativo, um orgulho te receber. Poxa, orgulho todo Agradeço muito a sua presença aqui. E visite lá meu canal, lá no YouTube, né? Nós vamos colocar um pouquinho do Ari tocando piano aqui, então, no nosso final de programa. Assista conosco e até o Mais Cafeína depois.